Ao longo da carreira, John Carpenter se tornou um mestre do cinema de gênero com produções como o clássico de terror Halloween, a ficção científica de terror Eles Vivem e o sci-fi de ação Fuga de Nova York. Enquanto a maioria dos filmes do cineasta são sangrentos e cheios de tensão, um clássico se destaca como a verdadeira obra-prima de Carpenter. Lançado no verão de 1982, Enigma de Outro Mundo é o exemplo perfeito de como a construção do suspense pode ser mais importante que sustos aleatórios e sangue jorrando sem propósito. Baseado no livro Who Goes There, escrito por John W. Campbell em 1938, a história segue um grupo de pesquisadores norte-americanos na Antártida que encontram uma forma de vida extraterrestre parasita que assimila e depois imita outros organismos. Apontado como uma fera indomável, o projeto da Universal Pictures para adaptar o livro passou pelas mãos de vários diretores e roteiristas, cada um com ideias diferentes sobre como abordar a história. O próprio Carpenter ficou relutante em aceitar a proposta do estúdio, já que acreditava que seria difícil superar a versão de 1951, intitulada O Monstro do Ártico, dirigida por Christian Nyby e Howard Hawkins. Porém, foi a leitura do livro que fez Carpenter se interessar pela criatura monstruosa e topar o desafio, assumindo pela primeira vez um projeto de grande orçamento em um grande estúdio de cinema. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Em meados da década de 1970, os produtores David Foster e Lawrence Turman sugeriram à Universal Pictures que o estúdio desenvolvesse uma adaptação da obra de Campbell. A dupla desejava uma nova adaptação mais próxima do material de origem, seguindo um caminho diferente da versão livre de 1951. Gostando da ideia, a Universal foi atrás dos direitos de adaptação que estavam nas mãos da dupla Hal Barwood e Matthew Robbins, que haviam perdido a chance de produzir um novo filme. Ainda em meados de 1970, o cineasta Wilbur Stark comprou os direitos de remake de 23 filmes da produtora e distribuidora RKO Pictures, incluindo O Monstro do Ártico. Adquirido de 3 financistas de Wall Street, o acordo foi assinado em troca de um retorno financeiro quando os filmes fossem produzidos. Sabendo que os direitos de refilmagem de O Monstro do Ártico estavam com Stark, a Universal os comprou do cineasta, assinando um acordo que lhe dava o crédito de produtor executivo em todos os anúncios impressos, posters, comerciais de televisão e materiais de imprensa do estúdio. No período, John Carpenter foi abordado pela primeira vez sobre o projeto pelo coprodutor e amigo Stuart Cohen. Porém, Carpenter era um diretor independente com apenas 2 longas-metragens na carreira, fazendo a Universal optar por Tobe Hooper, diretor de O Massacre da Serra Elétrica, que tinha acordo com o estúdio. No entanto, os produtores não gostaram do conceito de Hooper, e o estúdio iniciou uma busca infrutífera por roteiristas e diretores, levando o projeto a ser suspenso. Anos mais tarde, em 1979, o sucesso de Alien, O Oitavo Passageiro, filme dirigido por Ridley Scott, ajudou a revitalizar o projeto. Com o sucesso de Halloween, lançado no ano anterior, a Universal não estava mais relutante em contratar um diretor independente para assumir a nova adaptação. Mesmo relutante em se juntar ao projeto, Carpenter gostou da estranheza da criatura e as questões que ela levanta no livro. Um fã da adaptação de Hawkins, a quem prestou homenagem em Halloween, o cineasta assistiu O Monstro do Ártico várias vezes para se inspirar antes do início das filmagens. Carpenter também leu todos os roteiros escritos por diferentes roteiristas e chegou a dizer que todos eram horríveis, porque transformavam a história em algo que não era, ignorando o aspecto camaleônico da criatura. Cauteloso em assumir a função de escritor, o cineasta se surpreendeu com a visão de Bill Lancaster, especialmente com a intenção do roteirista de se manter fiel à história original. Após escrever cerca de 30 a 40 páginas, Lancaster teve dificuldades de escrever o segundo ato do filme e levou meses para completar o roteiro. Quando o roteiro foi finalmente finalizado, Lancaster e Carpenter passaram um fim de semana no norte da Califórnia refinando a escrita, cada um com diferentes visões de como os personagens deveriam soar e comparando as ideias para as cenas. No início, Lancaster optou por manter a criatura em grande parte escondida durante o filme, mas Rob Bottin, o designer de efeitos especiais de maquiagem, conseguiu convencer Carpenter que torná-la mais visível teria mais impacto para o público. No total, Lancaster completou 4 rascunhos do roteiro, entre eles um que mantinha o final do livro. Ainda mantendo a essência da história original, o roteirista escreveu um final sem reviravolta ou a destruição do monstro, porque ele queria ter um final ambíguo entre os personagens, sem perder a inevitabilidade construída ao longo da história. Carpenter gostou desse final, optando pelo que ele considerava o último ato heróico dos personagens.
Com diretor e roteirista contratados, o filme estava pronto para entrar oficialmente na fase de desenvolvimento. Entretanto, não foi assim que aconteceu. A produção precisou ser paralisada novamente porque Carpenter estava prestes a desistir do filme e investir em El Diablo, uma paixão que o diretor tentava tirar do papel e estava começando a ser desenvolvido pela AMI Filmes. Enquanto os produtores de O Enigma de Outro Mundo discutiam sobre quem poderia assumir a direção caso Carpenter largasse a produção, o desenvolvimento de El Diablo caminhava a passos lentos, e o cineasta decidiu permanecer no projeto da Universal. Inicialmente, o estúdio estabeleceu um cronograma de 98 dias de filmagens e orçamento de 10 milhões de dólares, com 200 mil destinados para efeitos especiais físicos. Porém, à medida que os storyboards e os designers foram finalizados, novos custos foram calculados e a equipe estimou que precisava de pelo menos 750 mil dólares para efeitos especiais físicos, chamados de efeitos de criatura. Empolgados com o projeto, os executivos da Universal concordaram com o valor depois de ver o número de trabalhadores empregados por Bolton. Larry Franco, produtor associado do filme, foi responsável por fazer o orçamento aprovado funcionar, mas não foi um trabalho exatamente bem sucedido. Ao longo da produção, O Enigma de Outro Mundo passou por diferentes orçamentos, saindo de um financiamento inicial de 10 milhões de dólares para um orçamento final de 11,4 milhões de dólares, com custos indiretos que o levaram a 15 milhões de dólares. Mesmo cortando o cronograma de filmagens em 1/3, reutilizando uma instalação norte-americana abandonada para economizar na construção de cenários e eliminando algumas cenas, Carpenter precisou pedir pessoalmente 100 mil dólares ao executivo Ned Taney para completar versões simplificadas de alguns efeitos. Porém, todo o investimento no departamento de efeitos e maquiagem de O Enigma de Outro Mundo foi justificado. Bolton e Carpenter já haviam trabalhado juntos em A Bruma Assassina, filme do diretor lançado em 1980. Com um relacionamento já estabelecido, Bolton, com apenas 21 anos, ingressou na produção de O Enigma de Outro Mundo com apenas uma mala cheia de borracha, gás e cola. Mais tarde, o designer contou que criou uma enorme variedade de ideias selvagens de monstros bebês e aranhas gigantes com pernas, mas não fazia ideia de como implementar na prática, apesar de nenhuma ideia ter sido rejeitada pelo diretor. Carpenter chegou a dizer que ele não queria que o filme acabasse na mão de um cara de terno, exatamente como os filmes de ficção científica que viu quando era criança. Então, as ideias grotescas de Bolton eram o caminho que o cineasta queria seguir, mesmo que a maioria delas não estivesse em tela. Apesar disso, o designer estava pronto para mostrar que era capaz de levar algumas dessas ideias para o filme. Muitas vezes, Bolton foi encontrado dormindo no set para economizar o tempo do trajeto até o local. O ritmo intenso de trabalho chegou a causar a hospitalização do designer, que teve uma pneumonia dupla e uma úlcera hemorrágica no período. Quando o acúmulo de trabalho ficou fora de controle, Bolton recrutou o criador de efeitos especiais Stan Winston para ajudar a complementar alguns dos designers. Winston foi responsável pela criação do que ficou conhecido como o Cão-Coisa, uma versão monstruosa do pobre cão vítima da criatura. Juntos, Bolton e Winston criaram alguns dos efeitos especiais físicos mais impressionantes da ficção científica de teor cinematográfica, colaborando para tornar O Enigma de Outro Mundo memorável mesmo 4 décadas depois. Enquanto a mente imaginativa de Bolton forneceu o visual que Carpenter desejava, foi essa relação de trabalho da dupla que tornou tudo possível na prática. A criação de O Enigma de Outro Mundo foi intensa e repleta de problemas, com a maioria surgindo durante as filmagens. Antes do início das filmagens, o roteiro foi extensamente trabalhado em storyboards pelos artistas Mike Ploog e Mentor Hibner. Esse trabalho foi tão detalhado que muitas cenas do filme replicaram completamente o layout das imagens. O diretor de fotografia Jim Candy pressionou pelo uso do formato anafórmico, acreditando que isso permitiria colocar vários atores em um mesmo ambiente e criar uma sensação de confinamento. As filmagens duraram 12 semanas, e Carpenter insistiu em 2 semanas de ensaios antes de filmar para ver como as cenas se desenrolariam, algo incomum na época, devido à despesa envolvida. As filmagens então foram transferidas para o lote da Universal, onde a equipe precisou criar uma estrutura refrigerada para produzir a umidade necessária e resfriar o ambiente. Entretanto, após assistir um corte simples das filmagens feitas no estúdio, Carpenter não gostou do material. Em entrevista ao jornalista Eric Bauer para a revista Creative Screenwriting, em 1999,
Carpenter contou que muitas cenas presentes no roteiro foram cortadas completamente da produção, porque simplesmente não faziam sentido. Enquanto algumas chegaram a ser filmadas, muitas delas foram retiradas ainda no papel. Carpenter sentiu que elas estavam diminuindo a tensão que eles queriam construir, já que muitas cenas pareciam estar se repetindo. O próprio diretor argumenta que talvez o problema tenha sido causado pela forma como ele dirigiu o filme, descrevendo que ele considerava o filme mais chato já feito se as mudanças não tivessem acontecido. Depois de Halloween, Carpenter não queria se refugiar nos mesmos elementos de terror, principalmente porque ele queria tornar o filme mais elegante, segundo palavras do próprio cineasta. Com o sucesso de Halloween, outros diretores também investiram nos clichês do terror, e Carpenter queria simplesmente fugir do caminho comum ou até do que poderia ser esperado por ele. Ainda seguindo o caminho do inesperado, Carpenter desejava que Ennio Morricone fizesse a trilha sonora do filme. A história dessa contratação é bastante curiosa. Morricone contou que Carpenter foi a Roma e mostrou o filme ao compositor, que gostou do que viu e aceitou o trabalho. No entanto, eles não conversaram sobre o que o cineasta tinha em mente e Morricone precisou partir de várias ideias para criar a trilha. Uma das fitas de áudio exibidas ao diretor continha algumas músicas de sintetizador, algo muito parecido com as composições do próprio Carpenter. E essa foi a escolha do cineasta. Uma das canções de Morricone se tornou o tema principal, sendo praticamente a única composição ouvida no filme. Além de questionar sua contratação, já que o próprio Carpenter poderia ter criado a trilha, Morricone ficou incrédulo quando descobriu que escreveu mais de 1 hora de música que simplesmente não foi usada no filme. No fim, ele recuperou todas as músicas não utilizadas. Ainda tentando fugir do óbvio, Carpenter demorou para escalar Kurt Russell para o papel principal. O último ator a ser escalado, Russell estava envolvido na produção antes de ser contratado, ajudando o diretor a desenvolver suas ideias. No fim, o cineasta escolheu Russell citando a prática de optar por alguém confiável, que não hesitaria nas difíceis condições de filmagens no Alasca. Assim como muitos outros filmes, demorou para o Enigma de Outro Mundo encontrar seu público. O cineasta William Friedkin, diretor de filmes como O Exorcista e Operação França, disse uma vez que é sempre bom ver os filmes sendo apreciados, mesmo décadas após terem sido feitos, especialmente porque geralmente eles são feitos para públicos contemporâneos. O desdém da crítica e a falta de interesse nas bilheterias, em parte devido à infelicidade de sair quase na mesma época que E.T., de Steven Spielberg, e Blade Runner, de Ridley Scott, foi um golpe que o cineasta não esqueceu. Levando cada fracasso a sério, o próprio diretor reconhece que a carreira teria sido diferente se O Enigma de Outro Mundo tivesse sido um sucesso. No entanto, 40 anos depois, o filme é reconhecido como uma das produções mais proeminentes do terror de ficção científica, um farol que guiou uma geração de cineastas apaixonados por terror, como Guillermo del Toro, que define O Enigma de Outro Mundo como o Santo Graal. De fato, uma definição precisa. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!